Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos em nome de Jesus, para celebrar um culto, elevar um culto ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu sou o pastor Júlio, sou membro na Igreja Batista em Jardim Santana. Nesta manhã, no nosso culto matinal, eu estou incumbido de estar trazendo a mensagem, uma vez que o nosso pastor Eliakim, ficou impossibilitado de estar vindo aqui esta manhã. Também nós estamos tendo o privilégio de prestarmos um culto presencial ali na nossa igreja, uma vez que houve uma flexibilização nessa fase da pandemia. Então, alguns irmãos estão reunindo-se ali no templo, prestando um culto presencial, respeitando, obviamente, a todos os protocolos para evitar, assim, o contágio, deste vírus, desta doença que tem assolado o mundo todo. Vamos ter um momento de oração neste momento. Feche os seus olhos e coloque seu coração no coração de Deus e vamos falar com o nosso papai. Querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus estamos aqui mais uma vez na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder prestar um culto ao Senhor. Pai, recebe o nosso culto com cheiro suave, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, estar nesta manhã sendo transformados, mudados pelo Teu Espírito Santo. Molda-nos, Pai, conforme o Teu querer. Tira de nós, Pai, aquilo que não Te agrada. Abençoa todo o Teu povo na face da terra. Ó Deus, recebe o nosso culto com cheiro suave. Nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Neste momento vamos estar louvando ao Senhor com um hino grande ao Senhor do irmão Ademar de Campos. Louvemos ao nosso Deus. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por dobro em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu
Louvado seja o nome do nosso Senhor. É um hino muito bonito, tem uma letra que fala da grandeza do nosso Deus. A partir da terça-feira próxima passada, o nosso pastor está trazendo um estudo. Já foi feito, começou na terça-feira, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, o nosso pastor deu início com o estudo através do pastor Marcos Botelho, onde ele falou a respeito do início, o capítulo número 1, onde há uma apresentação pessoal e a saudação do apóstolo Paulo. Ele fala sobre o tema desta carta, ele diz sobre os problemas humanos, nós vamos inclusive ver alguns outros hoje, a idolatria, a depravação. Deus entrega estes homens aos seus próprios sentimentos reprováveis, a nossa natureza depravada e caída. Esses foram os temas da carta aos Romanos, no capítulo número 1. E nesta manhã, no dia de hoje, nós vamos estudar a mesma carta aos Romanos, agora no capítulo número 2. E o nosso texto áureo, que nós iremos ler agora, neste momento, encontra-se em Romanos, no capítulo 2, versos 7 e 8, que você poderá acompanhar aqui conosco na telinha, ou se você estiver aí com sua Bíblia, pode abrir em Romanos capítulo 2. Nós leremos os versos 7 e 8, que é o texto áureo desta mensagem. Romanos capítulo 2, versos 7 e 8 diz: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer bem, buscam honra, glória e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. O tema da nossa mensagem é o tema do início do capítulo, que fala sobre a justiça de Deus. Nosso tema é a justiça de Deus. E o texto que nós vamos dar ênfase é no capítulo 2, os versos 7 e 8 que nós lemos, e também os versos de 12 a 16. Nós vamos agora ter esse momento de estudo, de reflexão através da mensagem que o Senhor Deus estará nos usando para levar-nos. Amados, aqui o autor diz, que Paulo continuará até o terceiro capítulo, ou seja, até o capítulo 3, até a próxima terça-feira, mostrando que todos os seres humanos são culpados, todos os seres humanos são pecadores e merecedores da ira de Deus. Somente com o conhecimento do Evangelho de Cristo temos condições de receber a fé para o arrependimento dos pecados, que nos abrirá os olhos para a salvação. Ao se arrependerem, receberão vida eterna. Este é o versículo que lemos. Amados,
o cumprimento da lei. Vejam só que o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito, ele diz que o cumprimento da lei, apesar da pessoa ser ali cumpridor da lei, não traz o arrependimento. Paulo enfatiza que é a bondade de Deus que traz o arrependimento. Às vezes somos levados a condenar a prática dos outros e esquecemos que também somos pecadores. Não temos condições de escapar do julgamento divino pelo simples cumprimento da lei. A lei não traz arrependimento. E no terceiro ponto que nós temos aqui, extraído deste capítulo, é sensacional. Deus não faz acepção de pessoas. É interessante que Deus, desde o começo da religião, Deus escolheu um homem. Deste homem Deus fez uma grande nação e fez uma promessa para aquele homem: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso Deus não faz acepção, quer seja judeu, quer seja gentil. Todos são culpados e merecem a ira de Deus. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala sobre o verso 12, ali de Romanos capítulo 2, o verso 12, quando ele diz: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados pela lei. Meus amados, Deus, ele olha para o homem pecador e através da sua bondade, não da lei, é que ele perdoa os pecados. E no outro ponto que nós podemos extrair deste capítulo, os que nunca ouviram a palavra da salvação, o Evangelho. Paulo fala que a lei de Deus foi escrita no coração do ser humano. Por isso, de alguma forma, nós temos uma noção do que é bom ou do que não é bom. Devemos nos lembrar que nem todos são ladrões, nem todos são perigosos, assassinos, homicidas, etc. Porém, devido ao pecado, nós, por natureza, não temos condições de gerarmos fé sozinhos para a salvação. A fé, ela vem através daquele coração que recebe o Senhor. Por isso é urgente pregarmos o Evangelho da salvação. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão perecendo sem o conhecimento da verdade. Amados, o julgamento é certo para os que morreram ou morrerem sem conhecimento do Evangelho, serão julgados pelos seus segredos ocultos. E os que ouviram a palavra pelo o que conheceram, conforme nós vemos ali, dos versos 13
até o verso 16. Um segundo tópico que nós podemos tirar desta lição fala que os judeus são indesculpáveis. Não há desculpa que o judeu possa usar por ser judeu simplesmente. E aí entra o ponto sobre os legalistas. O apóstolo Paulo, ele ataca os legalistas, os judeus que possuem a lei, mas não conseguem praticá-las. Isso, tanto o apóstolo Paulo como o Senhor Jesus, eles dão muita ênfase a respeito destes atos: conhecer e não praticar. Em alguns pontos, cobram tantos dos outros, porém não consegue fazer o que ensina. É a famosa lei, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Muitos ali dos doutores da lei que existiam no tempo do apóstolo Paulo e mesmo no tempo do Senhor Jesus, praticavam isso daí. O nome de Deus é blasfemado, segundo o apóstolo Paulo, quando nós seguimos esse exemplo. O exemplo de conhecer e não praticar. Também o apóstolo Paulo fala a respeito do valor da circuncisão. No capítulo 2, ali no fim, ele lembra o valor da circuncisão. Se é judeu, é circuncidado. Aí aqui o autor faz até um parênteses, né? Bem, essa parte da lei foi fácil. Não tão fácil, mas dá para se cumprir, ok? Mas não consegue cumprir o restante. Por quê? É necessário que a circuncisão ela seja do coração. Então a circuncisão é invalidada se cumprir somente esse pedaço da lei. Quando isso acontece, significa que este judeu não é considerado como judeu, mesmo sendo circuncidado. Se não obedecer toda a lei, não é considerado judeu. Então Paulo fala uma verdade que muitos legalistas, e é interessante, hein? Nem todo legalista é judeu. Então aqui ele fala que muitos legalistas, judeus ou não querem aceitar, por causa exatamente dos pecados ocultos. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. É esta ênfase que o apóstolo Paulo dá. Aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que somente o Espírito Santo pode fazer e que a lei escrita não pode. É o que o Senhor Jesus ensinou ali para Nicodemos. Aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito e vida. Portanto, é do coração que se conhece aquele que é e aquele que não é o verdadeiro cumpridor dos mandamentos de Deus. E o louvor que essa pessoa recebe não vem apenas dos seres humanos, mas vem do próprio Deus, conforme nós podemos ler em Romanos no capítulo 2, no verso número 29. Romanos 2, 29. Fala que o louvor não vem dos humanos, mas sim de Deus. Amados,
concluindo a nossa mensagem desta manhã, não são obras ou feitos humanos, carnais, que vão mudar o coração do ser humano, levando-o ao arrependimento. Este arrependimento não vem de obras, ele vem da fé que é dada ao homem pelo amor, pela bondade, pela misericórdia. Unindo estas três palavras, nós temos uma: graça. Amor, bondade e misericórdia é a graça de Deus. Isso faz com que o ser humano, sem merecer, receba a fé. E através da fé, arrependendo-se dos seus pecados, pela graça, vem a salvação em Cristo Jesus. Que Deus derrame sobre cada um que está essa manhã nos ouvindo, que Deus derrame a sua graça, através do amor, da bondade e da misericórdia. Amados, temos logo a seguir um vídeo também gravado a respeito da aula que nós teremos na EBD. Se você não pode ir na EBD presencial, nós, através deste canal, estamos levando a palavra, a mensagem até você da mesma forma que estamos também levando as lições da nossa querida EBD. Que o Senhor Deus derrame sobre cada um, sobre nossos corações, sobre a nossa vida de um modo geral, sabedoria, e que possamos usar esta sabedoria para aplicar a palavra e os ensinos de Deus em nossas vidas. E agora darei a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, a salvação e a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, e conosco permaneça para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo domingo, um ótimo mês que se inicia, uma ótima semana. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.